Oi, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais uma videoaula, dando continuidade às nossas reflexões a respeito dos primeiros passos da trajetória da humanidade, dos primeiros seres humanos. Estudamos nas últimas aulas, um pouquinho desses acontecimentos, que marcaram a pré-história, como foi a Revolução Neolítica, o período em que o homem dominou a agricultura, fixou morada e modificou o seu modo de viver, deixando a sua vida de nômade para se tornar um homem sedentário. Então, observe o que nós vamos aprender nessa videoaula de hoje. A gente vai estudar um pouquinho da Idade dos Metais, um acontecimento que ainda ocorreu na pré-história, então nós precisamos fechar essas reflexões para dar continuidade aí aos estudos, ok? Então, a nossa habilidade, a habilidade dessa aula é identificar a gênese da produção do saber histórico. Professor, o que é gênese? Identificar a gênese é identificar a origem da produção dos saberes. Quando, como o homem, ele conseguiu dominar os metais, produzir objetos que foram importantes para a história do homem, objetos que possuem uma propriedade da matéria importante para o seu processo evolutivo, então que foi os metais, os diversos tipos de metais que o homem encontrou na natureza. Então a gente precisa identificar quando foi que isso ocorreu, e como foi que esse homem ele dominou esse conhecimento e ele fez aí grandes transformações, ok? Então, dando continuidade aqui, Lorena, que é uma arqueóloga, ela que traz aí as reflexões no módulo de vocês, ela diz o seguinte, que os conhecimentos adquiridos pelo homem aprimoram sua capacidade técnica. Então, o homem ele aprimora a sua capacidade técnica, ou seja, ele aplica tecnologia, e ele faz interações desse saber com a natureza. Então, o homem ele começa a interagir com a natureza e transformar essa natureza para o seu bem-estar, para a sua segurança e para o seu desenvolvimento. Então, isso permitiu que o homem ele dominasse as diversas áreas do cotidiano, as necessidades que esse homem tinha. Então, ela vem trazer aqui, finalizar a sua reflexão a respeito da história do homem, fazendo essa reflexão do aprimoramento do saber, o aprimoramento do conhecimento. Então, a partir do momento em que o homem ele se apropria do conhecimento, ele é capaz de modificar a sua vida, o seu cotidiano. É isso que ela quer dizer. Então, observe, tá aqui o conhecimento, a respeito das técnicas que o homem já tinha naquela época, o homem já tinha algumas técnicas para produzir ferramentas de pedra lascada, de produzir objetos de madeira. Esse homem agora ele descobre uma outra técnica, ele desenvolve uma outra técnica, que é a capacidade de produzir objetos usando os metais. Ou seja, o homem ele consegue agora desenvolver conhecimento acerca das técnicas da metalurgia. Então, observem a imagem que vocês veem na imagem. O homem naquela época, ele já modificando, utilizando aí ferramentas que tem propriedades diferenciadas, e aí ele está aí utilizando uma outra técnica que é a fundição, O homem está aí fundindo alguns metais para tentar transformar esses metais em algo que seja de utilidade para esse grupo social. Então, o que é que diz aqui? Alguns dos instrumentos que foram fabricados originalmente em pedra, como os machados, lâminas e furadores, passaram agora a ser produzidos em bronze, aumentando a produção, a qualidade, a durabilidade e a rentabilidade. O que é que isso significa? A pedra lascada, a madeira, elas têm uma propriedade, e essa propriedade se difere da propriedade dos metais. O bronze, por exemplo, qual é a propriedade do bronze? A propriedade do bronze, ela tem características que dá a esses objetos mais resistências e durabilidade. Então, o homem passou a almejar, a desejar objetos de metais e não mais de pedra lascada, como era antigamente. Então, o homem ele começa a desenvolver técnicas, técnicas de fundição. Então, aí uma casa de fundir. Então, o homem aí ele está fundindo o cobre com estanho. Professor, o que é que significa isso? Então, no slide anterior eu falei em bronze.
né? O bronze, objetos produzidos em bronze, porque o bronze tem uma dureza, né? Uma propriedade chamada dureza, que dá a ela uma característica que seja mais resistente. Mas a princípio o homem ele descobre o cobre e estanho, né? E essas duas propriedades elas não tinham tanta durabilidade, né? Tanta dureza. Então o que o homem naquela época fez? Ele fundiu, né? Ele usou aí as técnicas, né, de fundição, altas temperaturas para derreter esses metais e misturar o cobre com o estanho. Ao misturar o cobre com o estanho, deu-se a origem ao bronze, né? Então, a partir da fundição do cobre e do estanho, o homem passou a produzir instrumentos mais resistentes, instrumentos feitos de bronze, tá? Então, é assim que surge o bronze, né? Ainda hoje, né, vários objetos são feitos de bronze, vários objetos são utilizados a técnica da fundição, né, misturando aí alguns metais, ouro com outros metais, né, para confeccionar joias, enfim, e outros objetos que são de utilidade da humanidade, tá? Então aí é um forno, né, que usa-se para fundir alguns metais. Então diz o seguinte no slide: o mesmo que ocorreu no artefatos que era originalmente fabricado com cobre, que era o metal mais usado até então, tá? Então esse metal, o cobre, ele foi utilizado no derretimento, na fundição, para produzir os objetos, né? Utilizado formas, mas eles percebiam que ele não era tão resistente, e foi aí que surgiu a ideia de misturar alguns metais, tá? Então aqui é alguns dos metais que eram feitos de bronze na época, capacetes, né? Essas ferramentas muito utilizadas na parte das guerras, né? Dos exércitos, na parte militar dessa sociedade, né? Que eles precisavam se proteger de ataques de outras sociedades, né? Então aí é exemplo de objetos feitos de bronze, o bronze, que é a mistura de cobre com estanho, e é mais resistente que o cobre, né? Com ele podia ser fabricado em capacetes, martelos, espadas, lanças, facas, entre outros objetos, né, similares, que nós ainda hoje encontramos na nossa sociedade. Além do cobre, do estanho, da produção do bronze, o homem também vai descobrir aí uma grande reserva de ferro, né, de minério de ferro. O ferro ainda é mais resistente do que o bronze, sem dúvida. Então, a partir do momento em que o homem ele também descobre o ferro, vai haver uma grande modificação nessa sociedade. Então, a maior reserva de minério de ferro foi encontrada na Anatólia, né, onde fica a atual Turquia. Né? Então, eles foram os pioneiros para o desenvolvimento de objetos, né, a produção de objetos de ferro. Né? Então, a gente observa aqui no mapa, né, mais ou menos onde é que está localizado, né, essa região, né, do mapa, na Ásia, que é o local onde tinha maiores reservas de ferro. Então aí no slide aparece para vocês alguns objetos datados aí da época da Idade dos Metais, né, objetos que foram encontrados, né, pelos povos antigos, objetos resistentes, objetos que eram amarrados à madeira, enfim, aí foi uma grande descoberta que trouxe aí um desenvolvimento, né? Um desenvolvimento tão significativo que toda modificação que ocorre dentro de uma sociedade, e quando ela ocorre de modo significativo, é chamado de revolução. É uma revolução que os metais vão realizar nas sociedades. Então, a revolução social. Por que revolução social? Porque passa a se modificar o modo de vida das pessoas. Então, essas pessoas passaram a viver em uma área mais urbana, a viver em vilas, né, e a viver onde tinham os fornos, onde havia o emprego, o serviço para estarem trabalhando, né, na produção desses objetos, tanto de bronze quanto de ferro. E isso vai se ampliando, né? Vai se ampliando e vai marcando a idade dos metais. Então, a idade dos metais é um período marcado por um intenso desenvolvimento, né, de objetos produzidos de metais. Né, e isso traz uma rede de desenvolvimento muito grande e proporcionalmente um comércio mais intenso. Né? Aí vai se concentrar, né, todas as produções feitas de metais, como também a parte agrícola, que passa agora a se concentrar em uma única área. Né? Então isso vai transformar toda a sociedade. Ok? Então
essa revolução social, também chamada de revolução urbana, né, porque vai haver a modificação, né, nas áreas de vivências dessas pessoas. As pessoas habitavam mais na área do campo, na produção, nas áreas de produção agrícola, na criação de animais. Então, a maior parte da população se concentrava nas áreas rurais para trabalhar. Era ali que existia serviço, que existia emprego para boa parte dessa população que não era detentora de terras, né? Mas com a produção dos metais, vai começar a haver uma diferenciação, né? E essas pessoas passam a habitar as áreas, né, que são chamadas de áreas urbanas, exatamente por haver aí a necessidade muito grande de mão de obras, né, para estar trabalhando dentro das casas de fundição e nas fábricas de objetos de metais. Então, por toda a produção que o bronze proporcionou, esta época é considerada como sendo um grande avanço tecnológico. Então, portanto, toda a produção que o bronze proporcionou, esta época é considerada como sendo um grande avanço tecnológico, né? Então, um grande avanço tecnológico, né? Esse avanço vai proporcionar aí, né, a criação dos primeiros centros urbanos, das primeiras cidades desenvolvidas, né, das primeiras vilas, né, desenvolvidas, e essas vilas vão se tornando aí em cidades-estados, essas cidades-estados vão se ampliando, se formando um estado, né, propriamente dito, e futuramente grandes civilizações, né, civilizações marcadas aí, né, por a necessidade de mão de obra. Isso vai atrair uma grande parte da população para essas áreas, né, então vai começar a se ampliar as residências, as áreas de moradia, né, então a gente vai começar a ver uma característica mais urbana dentro dessa sociedade, né, então outra característica interessante, né, que está aqui no slide, que é a organização da sociedade, né, essa sociedade que agora vai se organizar em comunidade, em tribos, né, em vilas. Mais tarde, como eu disse, mais tarde essas pequenas vilas elas vão se transformando em núcleos maiores, né, mais complexos, que vão ser chamados de estados e futuramente de civilizações, tá? Então, impérios, né? Então, nessas áreas percebe-se, né, a presença de práticas econômicas, né, o desenvolvimento da economia, né, o que vai fazer com que essa cidade ela prospere e se torne aí grandes centros e grandes referências, né, na produção de objetos de metais. Tá? Então, nesse período que a gente vai encontrar aí a roda, né, vai ter a invenção da roda. Então, aqui, como vocês podem ver, né, que se deu nesse período a invenção da roda. Agora, a roda de metal, né, na verdade, né, eles usam agora a técnica, né, da metalurgia para a produção da roda de ferro. E isso vai ser muito importante, né, gente, assim como o fogo, a descoberta da roda é uma grande invenção, uma grande façanha da humanidade, né? O homem também ele começa a avançar, né, a conquistar outros espaços, né, a conquistar outros territórios. Então eles vão construir, vão estimular a navegação fluvial, né, com a criação de barco à vela, né, usando aí todo o seu conhecimento, esse conhecimento aperfeiçoado ao longo do tempo, tá? Então, na Idade dos Metais que vai surgir os instrumentos, né, de guerra, instrumentos de função militar, né? Esses instrumentos agora com muito mais resistentes, né? Vocês veem aqui os capacetes, os escudos, as lanças. Então, esses instrumentos utilizados em guerras, instrumentos militares, vai assegurar aí o domínio das civilizações, o domínio de um povo sobre o outro, né? A dominação do homem, né? Então, ele começa agora a avançar para conquistar outros espaços. E esse avanço se dá exatamente pela garantia de sobrevivência, né, em momentos de conflitos entre essas sociedades. Então, a fabricação de armas de bronze deu ao homem um poder de conquista, né, de conquistar um outro povo, de conquistar territórios, né, de ter uma dominação bélica, uma dominação de guerra, né. Com isso, a figura do guerreiro ganhou. Todas as pessoas que partiam para as guerras e voltassem vitoriosos, eles eram considerados importantes dentro dessa sociedade, né, principalmente em regiões, né, esses conflitos eram desenvolvidos principalmente nas regiões onde havia os minérios, minérios de ferro, minérios de bronze, de cobre, de estanho, onde havia aí as casas de fundição, né, o desenvolvimento econômico. Então, essas grandes
sociedades eram alvo de constantes guerras, né? Porque a partir do momento em que havia o combate entre os dois povos, aquele que saísse vitorioso, né, fazia do outro povo escravo ou servos, né? Então deu início aí a um regime chamado regime de servidão coletiva, né? Por que servidão coletiva? Porque todo povo, né, todo aquele povo combatente que perdiam as guerras, eles eram feitos de servo de um outro povo, né? E eles começaram a povoar os mesmos espaços geográficos, o mesmo território, e passar a pertencer a um outro grupo social, né? Então, o grupo social dos servos ou dos escravos, eles não eram considerados cidadãos, eles não eram considerados pessoas importantes dentro dessa sociedade. Então, é nesse sentido que as sociedades vão começar a apresentar uma certa desigualdade, né? Um certo desequilíbrio social, né? A desigualdade social vai ficar marcante, né, dentro desse processo de dominação que vai dar início ainda na Idade dos Metais. Então, esse contexto ele é importantíssimo porque nós vamos estudar tudo isso nos outros capítulos que vamos desenvolver adiante, né? A gente vai estudar ainda nessa unidade o Egito e a Mesopotâmia, os povos da Mesopotâmia. Então, é em cima dessa conquistas, né, que as sociedades elas vão se ampliar, elas vão se tornar poderosas e referências no estudo da história, tá? Então a gente precisa compreender um pouquinho, né, do que aconteceu em cada etapa de estudo, né, para podermos partir para as discussões e para os debates, entender como que essa sociedade na qual nós fazemos parte ela se estrutura dessa forma, né? Quais foram as influências, as permanências e rupturas históricas que aconteceram nesse período, tá bom? Então eu volto no próximo vídeo falando com vocês um pouquinho a respeito das andanças dessas pessoas, né, para outros continentes, ok? Beijos e até o próximo vídeo.